Livro de Marcos, capítulo 15. E logo de manhã, os principais sacerdotes, reunindo-se com o concílio, com os anciãos e os escribas, e todo o concílio, e maniatando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu dizes isto. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. E Pilatos perguntou novamente, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas eles testemunham contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, naquela festa se libertava um prisioneiro, qualquer que eles desejassem. E havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes, que tinha cometido assassinato na insurreição. E a multidão, gritando em voz alta, começou a querer que eles fizessem como sempre lhes tinha feito. Mas Pilatos lhe respondeu: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhes soltasse antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse novamente: Então, o que quereis que eu faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritavam: Crucifica-o! Então Pilatos disse-lhes: Por quê? Que mal este homem fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhe Barrabás e entregou Jesus, após tê-lo açoitado, para ser crucificado. E os soldados o levaram para dentro do saguão chamado Pretório e convocaram todo o destacamento. E vestiram-no com púrpura e entrelaçaram com uma coroa de espinhos e puseram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve o rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele. E curvando os seus joelhos o adoraram. E tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura e lhe puseram suas próprias vestes. E os levaram para fora a fim de crucificá-lo. E obrigaram a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe da sua acusação estava escrita: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Cumpriram-se a escritura que diz: E com os transgressores ele foi contado. E os que passavam insultavam-no, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que destróis o templo em 3 dias, o reconstrói, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas zombavam, diziam uns aos outros: Ele salvou a outros e a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz, ó Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E a hora 9, Jesus gritou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, por que tu me abandonaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam que ele chamava por Elias. E um deles correu a embeber uma das esponjas com vinagre e, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai-o sozinho, vejamos se Elias vem tirá-lo.
E Jesus, gritando em voz alta, rendeu o espírito. Tem umas que fala bradando, né? E Jesus, bradando em voz alta, rendeu-se ao espírito. E o véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo. E o centurião que estava defronte a ele, vendo gritar e render-se ao espírito, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais também seguiam e serviam quando ele estava na Galiléia. E muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. E chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, José de Arimateia, um conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto, e chamando a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E depois que soube que o centurião deu o corpo a José, e ele comprou um pano de linho e, tendo descido, envolveu-o no pano e deitou em uma sepultura lavrada na rocha, e rolou uma pedra para a porta da sepultura. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde fora colocado.